Atos capítulo 17, versículos 16 ao 34. É a última seção desse capítulo 17 que será exposto nessa noite, e nós iremos hoje aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Convido os irmãos a nos postarmos de pé para essa leitura da palavra de Deus. Atos capítulo 17, versículo 16 ao 34. Lemos a palavra de Deus, meus irmãos. Atos 17, versículo 16 ao 34. Nós lemos a Sagrada Escritura que nos diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com eles, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos,
Uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Amém. Esta é a passagem sobre a qual iremos refletir nesta noite. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai que está no céu, nós queremos te pedir a tua graça nessa noite, meu Senhor, para nos conduzir nos saberes da tua palavra e nos ensinar a olhar para o Senhor e enxergar o único Deus verdadeiro em quem nós verdadeiramente devemos crer, ainda que invisível. A voltarmos nossa atenção para Deus, o único Deus verdadeiro, e podermos nos orientar por sua palavra e viver nele como ele deseja. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar, meus irmãos? A passagem que acabamos de ler é uma passagem razoavelmente longa. Entretanto, ela trata de um tema único. Portanto, tomamos esse texto um tanto longo para sobre ele discorrermos nessa noite, sabendo que Deus, Ele se faz revelar na sua palavra e deseja de fato que nós a tomemos muito seriamente. Essa passagem registra um momento em que o apóstolo São Paulo, em sua segunda viagem missionária, estabelece em Atenas uma igreja. Trabalha ali para plantar naquela cidade tão cheia de adoração aos vários deuses falsos, adorados pelos gregos. Ali, Paulo trabalha para estabelecer uma igreja. E interessante notarmos que essa passagem, que mostra o ministério de Paulo em Atenas, ela traz a nós uma visão estratégica de como procedeu o missionário, como procedeu o cristão face à idolatria. O texto nos registra também a estratégia usada por Paulo para combater essa idolatria, plantando a verdade do Evangelho no coração daqueles que eram vitimados por essas doutrinas falsas, estabelecidas e engendradas pelo próprio coração dos homens. Porque o ser humano, meus irmãos, não precisa que ninguém se esforce muito para o enganar. Ele próprio toma a iniciativa de engendrar os seus próprios enganos. Quando não tem quem engane o homem, ele próprio procura se enganar. E é precisamente o que aconteceu com os vários povos do passado. Povos que tanto se enganavam com quem os ensinava os erros, como eles mesmo criavam ilusões, fantasias, em que se embrenhavam e ali permaneciam enganados a vida inteira em seus próprios enganos. Temos nessa passagem, portanto, Paulo combatendo a idolatria, e para combater a idolatria, ele faz uma apresentação do Deus verdadeiro. Aqui nós temos um dos discursos breves do Novo Testamento, um discurso muito breve. Se nós compararmos o discurso de Paulo aos atenienses nesse texto, com discursos de homens tais como Antônio Vieira, Charles Spurgeon, dentre outros, nós iremos ficar assim profundamente admirados com a brevidade do discurso de Paulo. Mas quero dizer que, apesar de ser um discurso bem breve, muito profundo
muito eficiente e um discurso extremamente vitorioso, porque rompeu gerações inteiras, chegando às nossas mãos, tendo da boca do próprio Senhor a promessa de que não passará jamais, visto que isto compõe o texto da palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz: passará os céus e a terra, minha palavra jamais passará. Mas temos nesse discurso um discurso de apresentação do Deus digno de fé. O único Deus verdadeiro, Paulo se esforça para apresentar a essa gente que adorava a vários deuses falsos. Então nós temos aí uma primeira técnica apostólica de Paulo para combater a idolatria. O que se deve fazer? Ele discursa a respeito do Deus verdadeiro, ele apresenta o Deus verdadeiro para que, tendo conhecimento do verdadeiro, qualquer um que estivesse embrenhado em mentiras e adoração a deuses falsos pudesse, lançando mão da verdade, libertar-se, porque a verdade ela é emancipadora, libertadora. Temos, portanto, o único Deus digno de fé sendo apresentado por Paulo nesse texto. E esse único Deus digno de fé, assunto desse texto, ele é apresentado inicialmente no versículo 23 como um Deus que ele é incompreensível, um Deus desconhecido no texto de Atos. O texto nos apresenta esse Deus como Deus desconhecido, versículo 23. Eu queria pensar com os irmãos sobre isso, e alguns grandes pensadores cristãos trataram deste assunto já. Sem dúvida nós não somos originais nesse particular. Mas o que está afirmado no versículo 23 é que Paulo, andando, encontrou um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ali Paulo encontra este altar, e nas nossas versões Almeida atualizada diz que é ao Deus desconhecido. Sem dúvida nenhuma, irmãos e irmãs, Deus é um ser infinito, e portanto, como um ser infinito, tanto em sua imensidão, como também em sua eternidade, ele é aquele ser que não pode ser compreendido completamente por seres finitos. O texto nos apresenta Deus como o Deus no qual existimos e nos movemos, aquele Deus em que todo ser existente está imerso dentro desse Deus, no qual existimos. Portanto, é um ser no qual nós existimos. Nós estamos cercados por Deus. Por todos os lados Deus está. Deus está em todas as áreas onde nós andamos. Toda a criação está imersa dentro de Deus. Seria, portanto, uma incongruência e uma impossibilidade nós conhecer esse que é maior do que nós. Medirmos aquele que é imenso, apreendermos aquele que é todo sabedoria, todo grandeza, o temporal, o que é passageiro, que é finito em existência, conhecer o ser eterno, aquele que teve um início, conhecer aquele que nunca teve princípio e sempre existiu. Portanto, trata-se realmente de um Deus desconhecido, porque se nós somos de ontem, não sabemos como Deus veio a existir sem ter ninguém para lhe dar origem, portanto desconhecido, em muitos sentidos desconhecido. Deus inalcançável para a mente reduzida, finita do ser humano. Esse Deus grandioso é o Deus que Paulo apresenta. Um Deus grandioso que cria os céus com sua enorme expansão celestial.
cria a Terra com um mar imenso, com toda a extensão do nosso planeta. Mas esse Deus incognoscível, incognoscível, para ser mais rígido no termo, Ele é também um Deus que não está impossibilitado de se revelar. Ele é um Deus que pode dar conhecimento ao ser humano. Porque se a nós é impossível, por nosso próprio esforço, nos movermos e alcançar o conhecimento de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele pode mover-se na nossa direção e nos fazer conhecê-lo. Parece que o Senhor Jesus Cristo está falando disso, não é? Quando Ele fala com Pedro e diz assim, quem que lembra o texto? Não foi a carne, nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Querendo dizer Ele assim, que todo conhecimento que o homem, o ser humano finito, obtém de Deus, é por uma ação objetiva de Deus e nós dando conhecimento. Porque nós, na nossa carne, no nosso sangue, nas nossas limitações, na nossa, digamos assim, incapacidade humana, nós não podemos nos mover e alcançar o conhecimento de Deus. A nossa capacidade é curta demais para alcançar tal façanha. Então, meus irmãos, Deus é um ser incognoscível. O Paulo encontra aquele altar, trazendo esse conceito tão grandioso de Deus, e aproveita-se desse conceito e diz, é esse precisamente o que eu apresento a vocês. Um ser de tão grandioso não pode ser abarcado pelo conhecimento humano. Para que o homem conheça Deus, é preciso Deus mover-se em sua direção e lhe conceder conhecimento, porque ele, de sua parte, não pode alcançar tal grandiosidade. Mas é também apresentado por Paulo um Deus grandioso, que é Criador e Senhor de tudo, versículo 24. Versículo 24 nos apresenta muito claramente, dizendo assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Então nós vemos aqui que Deus é apresentado por Paulo como o Criador, mas também Ele é apresentado como o Senhor de tudo. Como Criador, Paulo está destacando que Ele é proprietário de tudo. Está dizendo que Ele criou, o mar é propriedade dele. Ele fez, os vários continentes são propriedade dele. Os vários seres existentes são propriedades dele, porque ele criou. Então Paulo, ao nos dizer essas coisas, ele está retirando da mão dos deuses do passado a jurisdição que na mente dos atenienses esses deuses tinham sobre as várias áreas da natureza. Havia no passado uma deusa chamada Afrodite, considerada a deusa da beleza, aquela deusa que tinha dado beleza a tudo que era belo, estava sob a jurisdição de Afrodite. Paulo está dizendo não, tudo é de Deus, Ele tudo criou. Ele sim tem direito sobre o que Ele criou, porque Ele criou os céus e a terra, tudo é dele. O que é bonito não é de Afrodite, é dele. O Deus da guerra, não tem jurisdição sobre a guerra. O Deus poderoso dos céus e da terra, que é dono de tudo. Então, com esta prédica, Paulo tirava das mãos dos falsos deuses todo e qualquer direito que os atenienses quisessem dar a essas falsas entidades, e colocava na mão de um Deus único, o Deus que criou os céus e a terra. Irmãos e irmãs, só Deus é proprietário da criação material e espiritual, e aquilo que compõe o tudo pertence a um só, o nosso Deus. Pertence a Ele por quê? Porque Ele criou.
porque Ele fez do nada, com o poder de sua palavra, Ele traz à existência todas as coisas. Também por seu senhorio, Paulo afirma que Ele é Senhor, porque as relações entre as coisas existentes, as relações das coisas existentes entre si também é domínio de Deus. Paulo está afirmando o senhorio de Deus sobre as coisas que existem. O mar, por muitas vezes, invadiam as regiões do passado e os antigos achavam que tratava-se de uma ação de um Deus que faria aquela devastação porque precisava ser saciado, satisfeito por algum sacrifício. Mas Paulo diz, não, Deus é que é Senhor de tudo. Essas entidades nem criaram, nem controlam o cosmos. Quem controla tudo, quem controla toda a criação, é aquele que também é dono dela porque a criou. Ele é Senhor de tudo. Nele existimos e nos movemos. Nele, porque Ele é quem tem jurisdição de tudo. O texto é arrojado e diz que Ele criou todas as coisas. Então, diz o seguinte: de um só fez toda a raça humana, versículo 26, para habitar sobre toda a face da terra. Quando ele diz, fez a raça humana para, ele está dizendo que o propósito das coisas, aquilo para o que essas coisas foram criadas, também estava na mente de Deus. Ele também é o autor do propósito de cada coisa. As coisas estão cumprindo um propósito que o Criador tinha em mente. Assim, Ele não é apenas o Criador das coisas, Ele criou um propósito dessas coisas. As coisas desempenham um propósito que está na mente de Deus. Ele é de tal forma poderoso, soberano, ou qualquer outro termo que se possa usar, que as coisas foram criadas por Ele, mas as relações entre as coisas criadas também é a criação de Deus. Também está sob a jurisdição de Deus. E indo além, Paulo acrescenta mais informações sobre Deus. Ele é o único Deus verdadeiro, é o Deus incognoscível, imenso, maravilhoso, fantástico. Ele é o Criador de tudo, é também Criador da relação entre as coisas. Mas Ele é, por fim, um juiz que chama ao arrependimento os seres. O texto nos diz que, sendo, pois, geração de Deus, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos gerações. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade se assemelha a ouro, prata ou pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Deus está muito acima do que o homem pode imaginar. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Paulo acrescenta mais uma informação importante sobre o Deus incognoscível, o Deus Criador e Senhor de tudo. Ele diz que esse Deus, Ele é juiz. Ele acrescenta que Deus é um juiz que chama ao arrependimento. Ele diz para o povo, há um só Deus verdadeiro. E esse único Deus verdadeiro, Ele é juiz. E como juiz, Ele vai trazer justiça sobre todos vocês que deixaram Ele de lado para adorar coisas feitas por suas mãos. Como juiz, Ele age misericordiosamente, chamando cada um ao arrependimento. E aqui, irmãos, está a porção do Evangelho de chamado dos pecadores atenienses
ao arrependimento. Deus é juiz de tudo, é a afirmação de Paulo. Deus é juiz de tudo, inclusive dos mortos. Paulo está aqui trazendo um conceito de um Deus que vai julgar, que vai chamar tudo ao julgamento, que vai examinar os corações, as intenções dos homens, os seus enganos, os seus devaneios, as suas más intenções, as suas obstinações, as suas atrocidades cometidas em seus corações e em suas mãos. Chama todos ao arrependimento, diz Paulo. Ele diz, olha, ele não leva em conta o tempo da ignorância e agora chama ao arrependimento. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Paulo aqui está expressando exatamente o pensamento de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Todos, em todos os lugares, são chamados por Deus ao arrependimento. E aqui nessa noite nós somos chamados por Deus ao arrependimento, a reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro, a de fato olhar para Ele como aquele que tem direito sobre mim. Eu não sou o dono do meu nariz, porque Deus me criou. Eu não sou o dono da minha vida, porque é Deus que sabe o propósito para a minha vida e me convida a cumprir o propósito que me apresenta em sua palavra. Ele me chama ao arrependimento das muitas vezes que eu, deixando Ele de lado como meu Criador, como meu Senhor, segui em meu próprio coração. Ele chama você também ao arrependimento, porque Ele avisa que há de haver um julgamento e que neste julgamento haverá justos e injustos, salvos e condenados. E aqui Paulo anuncia-lhes um presente maior, no qual nem todos estavam preparados para crer. Ele fala da ressurreição que será doada àqueles que aceitam Cristo por seu Salvador e Senhor. E aqui o texto nos fala que muitos, ouvindo a respeito da ressurreição, zombaram, outros simplesmente desconsideraram. Mas você, meu irmão, é convidado a crer na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, a salvação, ou qualquer outro nome que se possa dar essa dádiva maravilhosa da comunhão com Deus, é a súmula, o ponto mais alto do discurso de Paulo. Ressuscitar entre os mortos é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele quer nos dar vida e salvação eterna. Não que os outros homens, os ímpios, os que não temem a Deus, não vão ressuscitar. Eles vão também, mas ressuscitarão para provar a segunda morte, que cremos é um estado de provar dores mortais ad infinito, por toda a eternidade. Que Deus abençoe seu coração e que você possa fixar seus olhos no único Deus verdadeiro. Possa vê-lo misericordiosamente lhe chamando ao arrependimento, como um juiz que não quer lhe condenar, mas lhe quer conceder salvação em seu Filho. O homem que acreditou, que deu crédito, ressuscitando-o dentre os mortos. Que Deus lhe dê graça e bênçãos da salvação e ressurreição, em nome de Jesus. Amém.